Hoje a gente vai conversar sobre o ganhador na categoria de curta-metragem do Oscar 2026, The Singers. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Dai. Aqui a gente fala sobre cinema, se você curte esse conteúdo, te convido a se inscrever aqui no canal e já deixa um like no início do vídeo porque isso ajuda pra caramba. The Singers foi inspirado no conto de 1850 de Ivan Turgenev. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. E mais pra frente eu vou comentar como ele se conecta tão bem com o curta, principalmente pra quem quebrou um pouco a cabeça pra entender o curta, assim como eu. KKK. Bom, a história ela se passa dentro de um bar com homens bebendo, velhos com aparência batida, alguns deles, suja e desgastada pelo tempo. O ambiente é bem escuro e marcado por uma luz bem baixa e focal, com sombras. Lembrando que é um curta, né? O próprio nome já fala, é bem curtinho, então eu não tenho tantas coisas assim pra falar. Mas, enfim, todos eles parecem indiferentes àquela realidade. Me passa uma sensação, assim, de que eles só estão deixando a vida levar. Ai, vamos viver assim mesmo. Lascando a saúde, bebendo, fumando, né? Fazendo uso de outros tipos de coisas, se é que vocês me entendem. E é como se eles estivessem anestesiados pelas circunstâncias da vida. E isso fica muito marcado nesse curta. Até que numa tentativa de trazer algum ânimo para aqueles homens, o bartender faz uma aposta com eles de que quem cantasse melhor, ganharia ali um dinheiro e umas bebidas. O que faz com que todos eles, na verdade a maioria deles, demonstrassem seus talentos como cantores. E é muito impressionante porque você olha, a aparência não diz nada, né? E realmente nós somos seres humanos e julgamos muito de acordo com a aparência. Infelizmente, isso não é algo bom, mas acontece, né? A gente julga muito pela aparência. Então, olhando para a aparência de todos aqueles homens, você diria o quê? Que não, né? Não há probabilidade disso realmente ser real, de que eles cantassem bem, era quase nula. Só que a maioria deles ali, um a um, vai se desafiando e começam a cantar. E realmente isso impressiona bem, porque cada um ali tem um jeito diferente, né? Tem uma voz, enfim, tem um timbre diferente cantando e é bem bonito. Mais triste. Uma cena que se destaca pra mim é quando um cara muito introspectivo que tá ali sentado naquele bar, que não se comunica muito com os outros homens, ele vai até o banheiro e ele começa a cantar dentro do banheiro. E ele canta muito bem mesmo. Mas logo em seguida, quando outra pessoa entra ali naquele ambiente, ele para de cantar. Ou seja, provavelmente demonstrando ali que ele tenha medo, vergonha de ser julgado e que talvez ele não se ache tão bom assim cantando. É muito louco isso, né? Porque se a gente trazer para um contexto pessoal assim, muitas pessoas, enfim, acho que todo mundo tem um pouco disso, né? O medo de ser julgado, o medo de não ser bom o suficiente, o medo das pessoas não gostarem. Enfim, todos eles ali cantam e é engraçado, pois eles têm um talento real cantando, né? Até aqueles menos improváveis ali que estão sentados naquele bar. Sim, também. Inclusive, o próprio bartender começa a cantar. Todos eles têm grandes frustrações em relação à vida, arrependimentos e vícios das quais não foram capazes de superar. O curta termina com todos eles se abraçando e, de repente, um outro rapaz aparece ali cantando ópera. Pois é. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um tempo refletindo sobre esse curta, inclusive eu assisti ele mais de uma vez pra tentar captar um máximo de informações e realmente fiquei bastante intrigada. Mas depois de ler um breve resumo do conto do Ivan, o entendimento desse curta ficou mais completo pra mim. Embora eu já tenha falado aqui várias coisas sobre, óbvio, as minhas percepções assistindo esse curta, eu acho que isso trouxe uma frase ali que se destaca, né? Esse conto fala sobre algo que se destaca ali e eu acho que resume tudo isso. Nesse conto aparece pela primeira vez o termo homem supérfluo. Resumidamente fala sobre um aristocrata que cresceu sob um regime repressivo e que é incapaz de agir para mudar o seu próprio destino. Se alguém leu esse conto e quiser agregar alguma informação ou me corrigir mesmo na minha fala, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que essa frase, né, incapaz de agir para mudar o seu próprio destino, é o que
resume tudo isso, né, toda a vida desses homens. Eu acho que é esse trecho que se conecta com as histórias desses homens e como a vida deles poderia ter sido diferente se eles tivessem tomado alguma atitude. Obviamente que a maior parte deles, daqueles que cantaram ali, tinham um talento nato, mas que não foi aproveitado. Seja qual for o motivo, acredito que o ensinamento que fica é que você é responsável pelas suas escolhas e as consequências delas, porque não fazer nada também é fazer alguma coisa. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre duas pessoas trocando saliva, que é o outro curta, que inclusive empatou com esse que a gente tá conversando aqui agora. Eles empataram ali, então a gente vai conversar sobre ele no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não se esquece de se inscrever e curtir o vídeo e a gente se encontra no próximo roteiro.